Quão profundo realmente é o oceano? Impressionantes 94% de todas as formas de vida na Terra são aquáticas. Soa chocante e faz com que você, um ser terrestre, faça parte de uma pequena minoria, não é? Ao mesmo tempo, uma quantidade tão grande de seres que não conseguem viver fora d'água é compreensível. Afinal, mais de 70% da superfície do nosso planeta é coberta por água. O Oceano Mundial inclui o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, o Oceano Índico e o Oceano Ártico. Existe água suficiente nos oceanos para cobrir uma banheira de mais de 1.100 quilômetros. E o ser humano explorou apenas 5% do seu enorme reservatório de água. Isso significa que os outros 95% ainda ocultam os seus segredos e mistérios. Uma das perguntas mais frequentes que as pessoas fazem há séculos é: quão profundo realmente é o oceano? Inscreva-se no nosso canal e você vai descobrir a resposta para essa e várias outras perguntas interessantes. Todos os segredos estão esperando por serem revelados no lado incrível da vida. Você já clicou no botão vermelho? Ótimo! Então vamos para o fundo do Oceano Mundial. A nossa submersão vai ser lenta e gradual. De outra forma, podemos ignorar algo pelo caminho. Zona eufótica. 4,40 metros é a profundidade de uma piscina olímpica para saltos com uma plataforma de mergulho de 10 metros de altura. Os restos submersos da costa do conjunto monumental de Mahabalipuram, uma cidade na Índia, estão a quase 8 metros abaixo da superfície da água. Ao menos é isso que os cientistas acreditam. A uma profundidade de 10 metros, mergulhadores recebem o seu primeiro martini. O nitrogênio comprimido, o qual está nos tanques dos mergulhadores, causa um efeito parecido ao de beber um martini a cada 10 metros de profundidade. A 19 metros de profundidade, você vai encontrar recifes de corais rasos, se estiver mergulhando em uma região tropical, logicamente. Você também vai receber o seu segundo martini, o qual leva a uma euforia leve. A 30 metros debaixo d'água, em regiões polares e temperadas, existem florestas de algas, um dos ecossistemas mais dinâmicos e produtivos na Terra. Além disso, o seu terceiro martini faz com que as suas respostas fiquem mais lentas, mas ao mesmo tempo você sente um excesso de confiança. 35 metros é a profundidade de uma das depressões das cataratas do Niágara, e isso é quase 2/3 da altura da catarata. 40 metros é a profundidade máxima que um mergulhador recreacional pode ir. Além disso, esta é a profundidade da piscina de natação mais profunda do mundo. Y40 é uma piscina de mergulho situada no Hotel Montegrotto Terme, de 4 estrelas, em Pádua, Itália. Esta piscina de natação está no livro Guinness dos Recordes. Você pode comprar um ingresso no hotel e praticar mergulho. 60 metros e você está bebendo o seu sexto martini, o que pode levar a alucinações. Baleias assassinas normalmente habitam nessa profundidade. E a profundidade operacional normal de submarinos norte-americanos da Segunda Guerra Mundial era apenas um pouco mais para o fundo do que isso. O ciclista italiano Vittorio Innocenti conseguiu praticar o ciclismo subaquático mais profundo do mundo em 2008, a 65 metros debaixo da água. Descendo a 70 metros de profundidade da superfície oceânica, você vai encontrar o tubarão-baleia, que é a maior espécie de peixe que existe. O seu sétimo martini pode lhe fazer sentir medo, ou ao contrário, sonolência. A uma profundidade de 92 metros, você vai encontrar os restos do RMS Lusitânia, navio que foi atingido em 1915 a 18 quilômetros da costa da Irlanda por um submarino alemão U-Boot. Levou apenas 18 minutos para o navio afundar no solo oceânico, submergindo seus 1.198 passageiros e membros da tripulação junto com ele. Por sinal, se o RMS Lusitânia não estivesse deitado no chão, ele estaria aparecendo na superfície da água, já que o navio tinha quase 240 metros de comprimento. 100 metros de profundidade pode ser fatal para mergulhadores que não agirem com cautela. Isso acontece devido ao mal de descompressão, o que pode ocorrer se um mergulhador subir muito rapidamente para a superfície. Neste caso, a pressão da água muda drasticamente
E como resultado, o nitrogênio não tem tempo suficiente para sair do sangue e tecidos da pessoa. Isso leva ao surgimento de bolhas de nitrogênio, as quais podem causar danos às veias sanguíneas e interromper o fluxo do sangue. Além disso, mergulhadores mais azarados podem sentir dores severas nas articulações, um sintoma comum que seguidamente faz com que as pessoas se curvem. Apesar dessas consequências potencialmente terríveis, Herbert Nish conseguiu alcançar 213 metros de profundidade. E a coisa mais impressionante sobre este fato é que ele estava fazendo mergulho livre. Ele desceu a esta profundidade em um só fôlego. À profundidade de 100 metros, um outro habitante único do oceano passa os seus dias: o polvo gigante do Pacífico. Esta criatura se assemelha a um camaleão na sua habilidade de mudar de aparência para se esconder em pedras e corais. É esta espécie de polvo, a qual pode alcançar 6 metros de comprimento, que inspirou as histórias de terror sobre criaturas marítimas agarrando navegadores nas suas embarcações. Algo mais para você pensar: se você capturar este polvo, ele vai se entreter jogando água nos seus alvos. O que acontece se você for o alvo de uma dessas criaturas de 6 metros de comprimento? A 107 metros, você pode encontrar o K-141 Kursk, um submarino nuclear russo. Ele afundou no ano 2000, após acontecer algo tragicamente errado durante um exercício naval. A profundidade de 130 metros, segundo o livro Guinness dos Recordes, você pode encontrar o casamento subaquático mais profundo, que aconteceu na Tailândia. O instrutor de mergulho Hiroyuki Hoshida e Sandra Smith se casaram em 30 de setembro de 2013. A 170 metros da superfície aquática, o RMS Carpathia achou seu destino final. Este navio ficou famoso após a sua participação no resgate dos sobreviventes do Titanic. Infelizmente, um ataque de torpedos em 1918 afundou este navio heróico. Zona mesopelágica. A 200 metros começa a zona mesopelágica. É aqui que você pode ver o peixe-remo. Vamos ser sinceros, essas criaturas não tão bonitas assim podem alcançar 10 metros de comprimento e pesar até 272 quilos. Quando você vir os raios vermelhos que surgem nas barbatanas dorsais desses peixes, que mais parecem cobras com olhos saltados, talvez entenda a ideia de monstro do mar. Vamos descer para 300 metros. Ah, não precisa entrar em pânico. É apenas um caranguejo-aranha gigante japonês. Bom, supostamente esses animais podem alcançar mais de 3,5 metros de comprimento e pesar até 20 quilos. Sim, eles podem ter uma envergadura das pernas de até 4 metros, o que torna possível que eles caminhem por cima de você caso sintam vontade. Mas essa criatura é quase só pernas. Já quanto ao corpo deste caranguejo, ele tem normalmente até meio metro de tamanho. Talvez isso deixe ainda mais aterrorizante? Qual é a sua opinião? Nós adoraríamos saber. Escreva aí nos comentários. Desça a mais de 332 metros e você vai alcançar a profundidade do mergulho com oxigênio mais profundo. Ahmed Gabr, do Egito, foi quem realizou essa façanha em 2014. Você vai precisar descer a 406 metros para encontrar o fundo do Lago Superior. Este lago pertence aos Estados Unidos e ao Canadá e é o maior lago de água fresca do mundo, levando em consideração a superfície. A profundidade de 443 metros, você conseguiria alcançar a altura do The Empire State Building, caso alguém poderoso o suficiente decidisse submergi-lo. 500 metros é o mais profundo que a baleia azul consegue mergulhar. Baleias azuis são os maiores e mais barulhentos animais no nosso planeta. Se você imaginar um animal com a mesma altura de um prédio de 10 andares, isso seria a altura da baleia azul quando colocada em posição vertical. A baleia azul mais comprida já registrada tinha 33 metros. A língua deste animal pesava o mesmo que um elefante, e o seu coração pesava o mesmo que um carro. Quanto a ser barulhenta, você pode comparar por si só. O motor de um jato gera ruídos a 140 decibéis. O chamado de uma baleia azul pode alcançar 188 decibéis.
Os gemidos, grunhidos e pulsos delas são escutados por baleias a 1.600 quilômetros de distância. 535 metros é a profundidade que o pinguim imperador pode mergulhar. A esta profundeza, a pressão da água que o pinguim ou uma pessoa sente é igual à pressão que uma moeda sente quando um urso polar pisa em cima dela. O canal SOFAR, ou Deep Sound Channel, começa a uma profundidade de 600 metros. É um canal de som profundo, onde a velocidade do som é mínima e as ondas sonoras podem viajar por longas distâncias. É utilizado por baleias e submarinos para a comunicação sônica de longa distância. 610 metros abaixo da superfície é o mais fundo que uma pessoa com ADS, Atmospheric Diving System Suit, pode mergulhar. A uma profundidade de 700 metros vive a enguia europeia. Esta criatura em risco de extinção pode ser encontrada na Europa e pode ter quase 1,5 metro de comprimento. 830 metros é o comprimento do prédio mais alto no mundo, o Burj Khalifa, em Dubai. A lula gigante vive na profundidade de 900 metros abaixo da superfície oceânica. Os seus olhos, que têm 26 centímetros, são do tamanho de frisbees e são cheios de água, a qual escorre quando a criatura morre. As fêmeas possuem 3 metros de comprimento a mais do que os machos. Por sinal, o comprimento médio desta criatura, devido ao gigantismo do mar profundo, é cerca de 12 metros. As ventosas desta lula gigante têm anéis serrilhados ao seu redor. Quando são atacadas por cachalotes, o seu principal inimigo, as lulas utilizam esses anéis para deixar enormes machucados circulares. Ainda assim, cerca de 4,5 a 10 milhões de lulas gigantes são comidas por ano por cachalotes. Zona Bachau. A luz da superfície não alcança este ponto, então você não vai enxergar nada que não seja uma escuridão impenetrante. Além disso, a pressão da água que você sentiria neste ponto é a mesma que sentiria se estivesse no planeta Vênus, e você seria destruído quase que imediatamente. A uma profundidade de 1.100 metros é onde está o vulcão mais profundo registrado por cientistas. É o West Mata, no Oceano Pacífico. A 1.200 metros é a profundidade na qual o canal SOFAR termina. Tubarões brancos vorazes, mortais e incrivelmente rápidos, que podem viver mais do que 70 anos, se sentem muito bem a 1.280 metros de profundidade. Essa mesma profundidade é onde ocorrem os mergulhos mais profundos de répteis. Estes mergulhos são feitos pela maior espécie viva de tartarugas, a tartaruga de couro. Essa espécie é famosa pela ausência de um casco duro. 1.500 metros é a profundidade na qual um método de pesca industrial de pegue todos é utilizado. Isso é quando uma enorme rede de pesca com pesos amarrados a ela é arrastada pelo solo oceânico para capturar tudo que não for inteligente o suficiente para sair do caminho. 1.640 metros é a profundidade máxima do Lago Baikal, na Rússia, o maior lago de água fresca do mundo, considerando o volume. Se você descer ainda mais para 1.828 metros, chegará na parte mais profunda do Grand Canyon, se ele fosse localizado embaixo da água. A 2.000 metros, você teria a chance de ver o peixe-dragão negro, e este não seria um encontro feliz. Na verdade, o peixe-dragão negro parece uma criatura vinda direto do filme Alien. Felizmente, devido a algumas peculiaridades deste ser vivo, ele não conseguiria lhe enxergar, a não ser que você utilizasse uma lanterna, mas seria melhor não a utilizar. 2.250 metros é o mais fundo que o cachalote pode mergulhar. Estes cetáceos são as maiores baleias com dentes, alcançando 19 metros de comprimento. A profundidade de 3.000 metros vai revelar para você recifes de corais do mar profundo. Eles podem ser encontrados em todos os oceanos. A profundidade de 3.170 metros é onde a perfuração no alto mar acontece. 3.680 metros é a profundidade média do oceano mundial. 3.800 metros de água é o que separa você dos destroços do RMS Titanic.
O famoso navio de passageiros britânico que colidiu com um iceberg no Oceano Atlântico e naufragou em 1912. Apenas um pouco mais profundo do que isso, a 3.900 metros abaixo da superfície, estão as caixas pretas do voo 447 da Air France, um Airbus A330 que caiu no Oceano Atlântico em 2009. Zona abissal. Na profundeza de 4.000 metros, a zona abissal termina e tem início a zona abissal. A primeira coisa aterrorizante sobre esta zona é a pressão da água. Ela é de chocantes 76 megapascal ou 76 milhões de pascal. Alguma coisa consegue sobreviver nessas condições? A resposta é, com certeza sim. Várias criaturas estranhas e dignas de pesadelos habitam nesta profundidade, incluindo o viperfish, charrocos e o peixe-ogro. A água a uma profundidade de 4.600 metros é cheia de lixo marítimo. Plástico e redes de pesca são os poluentes mais típicos dos oceanos. Descendo para 4.970 metros, você encontrará fontes hidrotermais jorrando água quente. 5.760 metros de profundidade é onde você vai encontrar os destroços de navio em maior profundidade. O SS Rio Grande naufragou em 1941 no Atlântico Sul e foi encontrado apenas em 1996. Zona Adal. A profundidade de 6.000 metros termina a zona abissal e começa a zona Adal. A pressão da água nesta profundidade é 1.100 vezes maior do que a pressão que você sente na superfície do oceano. É a mesma pressão que uma pessoa sentiria se precisasse carregar 50 aviões Boeing 747. Se você, de alguma maneira, se teletransportasse para esta profundidade sem nenhuma proteção, seria esmagado imediatamente. O robô aquático do ISIS, Instituto para Ciência e Segurança Internacional dos Estados Unidos, que é utilizado para pesquisa científica, pode alcançar a profundidade de 6.500 metros. A 8.150 metros foi observado o peixe-vivo na maior profundeza oceânica. Se tratava do peixe caracol, que foi visto na Fossa das Marianas em 2014. 10.660 metros. Esta é a profundidade na qual foraminíferos, organismos unicelulares gigantes que podem alcançar 20 centímetros de comprimento, acham confortável viver. Em 2012, James Cameron, o produtor de O Segredo do Abismo e Titanic, chegou quase ao fundo da Depressão Challenger, a depressão mais profunda conhecida na Terra. Em um pequeno submarino, ele desceu a 10.900 metros abaixo da superfície do oceano, descrevendo o lugar como incrivelmente solitário e quase estéril. E o ponto mais profundo alcançado por seres humanos é a profundidade de 10.915 metros. Isso aconteceu em 1960, quando Don Walsh e Jacques Piccard desceram a esta incrível profundidade no seu batiscafo Trieste. Eles passaram 5 horas descendo para chegar até este nível. Infelizmente, eles só conseguiram permanecer 20 minutos lá. Após isso, uma das janelas do submarino rachou e eles decidiram retornar. Vamos ir um pouco mais fundo. 10.973 metros é a altitude média de um voo comercial em avião. Você alguma vez já olhou para baixo de uma janela de avião? Se sim, então consegue imaginar o quão incrivelmente profundos os nossos oceanos são. E, eventualmente, a profundidade de 10.995 metros no fundo do oceano, você alcançaria o ponto mais profundo conhecido pelo homem, a Depressão Challenger. Por outro lado, cientistas e pesquisadores acreditam que até mesmo esta profundidade incrível não seja o ponto mais profundo do oceano. Vai chegar o dia no qual a humanidade descobrirá novas depressões Challenger. Quem sabe? Talvez o Oceano Mundial decidirá revelar mais alguns dos seus mistérios. Você concorda? Clique no botão curtir se você amaria saber mais sobre os segredos dos mares e oceanos do nosso planeta. E por favor, nos conte nos comentários abaixo. Você se arriscaria a ir até o fundo da Fossa das Marianas?